eu tinha 3 filhos e aí eu tive esse sonho, como se estivesse vendo, sabe? Um anjo todo de branco, dizendo assim, eu vi as aves e tudo. Aí dizia assim, vai ter uma menina, vai ser a única menina. Eu não respondi nada. E aí ele desapareceu. E ela nasceu no dia 24 de maio de 1970. Eu nem sabia que estava grávida, porque eu engordei muito. E no dia que ela nasceu, eu fiquei meio ruim e tal, mas eu digo, não, mas acho que não é nada não. Deitei um pouco, mas aí começou a apertar, aí veio a parteira naquele tempo, né? Maria de Eliseu disse assim, olha, é bom fazer um exame. Aí foi fazer o exame, ela disse, não, aqui já tá, é agora, vai ser agora o parto. Aí ele disse, comadre Maria, o que é, compadre? Aí ele disse o que é? Já é a menina, já é a criança? Aí ela disse, agora mudou, agora é uma menina. Então eu prefiro colocar o Djagra. Então o Djagra foi eu que criei, sabe? Quando o Djagra nasceu, eu morava nessa rua Caetano Dantas aqui, perto da igreja. E mudamos para muitas casas. Nós morávamos ali na rua Pedro Simões. Eu não sei bem, mas eu acho que era o número 280. Ela era uma pessoa assim, além do seu tempo. Ela estava à frente. E lá de casa foi a primeira pessoa a ingressar na faculdade. Mesmo após ter por volta de 6 filhos, 5 filhos ou 6, minha mãe ela vem da zona rural, né? Junto com meu pai. Meu pai estudou até a 4ª série, que hoje é o 5º ano, né? E minha mãe, ela vai fazer o técnico pedagógico, né, que chamavam. E aí já começa essa inspiração também por minha mãe já vir, né, com esse olhar para a educação. Ela passava a noite estudando com os pés numa bacia de água para conseguir fazer a leitura, para conseguir passar na UEPB, para pedagogia. Ela quer vir, né, quebrar essa barreira de querer vir para Campina, estudar aqui, morar em um apartamento. Foi de uma luta imensa. E aí ela parte e vem para Campina Grande. O mundo foi ela quem me apresentou esse mundo da educação mesmo. Ela revolucionou nesse mundo assim de querer ser uma mulher independente. Comecei, né, dar aula aqui no Orlando, que na época era estadual, né, colégio estadual. E com o tempo depois ela começou a dar aula. Para dar aula de artes é o Djagra, tá fazendo pedagogia, toca violão, canta, desenha, pinta, é ela. Aí encaixou bem direitinho. Era aula na época, educação artística, né, que hoje é arte. Realmente a educação artística, né, na época com ela funcionava no sentido da arte, né, como um todo. A dança, né, ela sempre do teatro, com a música, né, ou com o instrumento mais com uns tons super diversificados. Ela revolucionava e os alunos adoravam. Essas lembranças das aulas que eu tive e dos momentos que eu tive com o Djagra influenciaram muito. Foi a partir daí que aí eu comecei a lembrar, né, da forma como ela dava aula, da forma como ela usava, né, a música, o desenho, para estimular as pessoas a assistirem a aula. Né? E além das aulas, ela formava grupos, né, e apresentava isso fora da escola, que também é uma inovação. Né? Geralmente se fazia coisas dentro da escola, assim, incentivar o aluno a questão da arte, da dança, né, do teatro, da apresentação, da dramatização. Ela também levava e fazia shows, saindo, né, fora do ambiente da escola, dos muros, como hoje eles falam, né, a linguagem hoje, fora dos muros da escola, né. Aquela casa da Dona Dorada, assim, tinha, quando você tá um pé, era assim, ó, de gente. Era violão, era cheia aquela casa, aquelas calçadas, nem se fala, amava
Casa cheia. Né? Ela sempre rodeada, onde ela estava né, o alunado, né, aqueles... Voltava cheio de gente, de aluno, de tudo aqui em casa. Era cheio de gente aqui em casa. Era direto, constantemente. Essas músicas, pé de ferro, essas coisas, Maria, ela era apaixonada. Quando ela puxava para um canto, ela ia chamando todo mundo, que ela não gostava de estar só. Então ela gostava de estar rodeada de pessoas. Estava na praça da tardezinha com minha namorada, né? E eu me surpreendi que ela nos convidou para participar de uma dança, né? E como a gente não tinha ideia nem de dançar, essas coisas não era da gente mesmo de dançar, ela explicou que era um tal de chachado, que não sabia nem o que era isso. Chachado, não sabia nem o que era essa dança aí. Mas ela explicou direitinho. Aí a minha namorada incentivou, disse, não, mas vamos ver pelo menos como é isso aí. Marcamos uma reunião, o restante das pessoas, e aí começou a explicar como que era. Ao explicar, despertou a vontade e o desejo de aprender, né? Achei interessante. Um negócio complicado, eu todo durão para o chachado. Acho que a vida de Ilde-Jagra era toda dentro de um papel, que ela amava, estava rabiscando. E as ideias dela, ela adorava passar para um papel. E o chachado não foi diferente, não. Era pontinhos por pontinhos. Eu digo, meu Deus, que tanto ponto é esse? E o nome de cada pessoa, quem ia ficar no meio, na frente, quem puxava para a esquerda, para a direita. E ela desenhou o chachado todinho. Ela pediu uma classe, como ela é professora de lá, no auditório, se eu não me engano, a gente tinha esses ensaios. E nos ensaios a gente foi se identificando com a dança, que achamos muito interessante. Ela dizia assim, Tidinha, vamos lá, você vai e fica lá olhando, de repente você pode aprender, aí eu coloco você. Depois vamos. Fui encaixando, mas eu lutei pra aprender o chachado. Era uma saia de chita e com babado, e todas nós de blusa preta, de coto. Éramos convidados para fazer a abertura dos jogos. Vinha muita gente de fora, na Floresta, Barra Santa Rosa, Picuí, né? Porque eram os jogos da região, né? E também tivemos convite para dançar fora. E fomos dançar fora. E esse grupo de chachado ficou famoso. Ele era lindo, o grupo. A gente se apresentou em Santa Cruz, em São Mamede, Campina Grande, em Barra Santa Rosa. A gente se apresentou em várias cidades. Acho que passava de 20 pessoas. Era muito grande. Quase todos os jovens daqui eram envolvidos no chachado. Todo mundo queria fazer parte. Foi um sucesso. Eu dou graças a Deus por tudo que ela fez por mim e por ter dado a oportunidade, né? Eu conheci o Ilde-Jagra no colégio, como aluna da 5ª série. Era chamado de estadual, né? Hoje é o Orlando Venâncio. Porque na sala de aula se fazia muito passo-repasso, aquela coisa de pergunta, e sempre se usava muito isso, até para ver até onde o aluno estava, né, entendendo. Agora, isso era interno, né, era na sala. Depois, ganhou uma grande proporção. Essa gincana, ela foi para a rua. Aí isso era contra as escolas. Era a escola contra outras escolas. Conhecimentos gerais, né? Você tem a parte música, né? Qual é a música? Aquela coisa, né? Dava a música para você adivinhar o tema ou para continuar, né? A música. E envolvia alunos e professores como um todo. De dança, né? Que eles sempre era com dança. Ela já dançava, e eu como aluna e as nossas amigas, a gente admirava muito como ela, a performance, como ela era extrovertida. Ela convidou quem quisesse participar dos ensaios, se sentisse à vontade para subir ao palco. A gente se encontrava na casa da mãe dela, era o ponto de encontro, e então ela ficava tentando achar um local para a gente ensaiar. Mas a maioria dos ensaios era no salão paroquial. Ela tinha uma mente, assim, umas ideias de coreografias que até hoje eu fico pasma, assim, que era futurista, era algo futurista, assim, para aquele tempo. A primeira apresentação foi no teatro. Ela reuniu as meninas que se destacaram. Eu sempre por trás, nunca gostei de aparecer, então eu não fiquei no palco. Participei de tudo, da produção, do figurino, financeiro não tinha, então era papel crepom, cartolina. Não se tinha dinheiro e se fazia muito mais do que se faz hoje. Eu lembro que se fazia muito gincana de rua,
Já essas era com o propósito de arrecadar alguma coisa. Aí a apresentação, aí tem a apresentação de surpresa. E o Djagra chegou na época, tem uma apresentação no ginásio, e o Djagra, muito corrida, chegou no ônibus e tinha uma apresentação, ela já tinha na mente a coreografia, o que é que ela ia fazer, não comentou com ninguém. E eu tenho um LP, né? E eu lembro na época da apresentação de Djagra, ela confeccionou a roupa na minha casa. Só tinha uma camiseta preta, eu lembro. Acho que a camisa até tinha manga comprida, ela cortou e fez uma luva. E uma calça jeans. Ela, me dá uma tesoura aí. E ela viu a capa do LP. Daí está aqui que eu quero, é um short e umas bijuterias. Quando o Djagra entrava, né, no ginásio, o ginásio se tornava pequeno para ela. Ela era pequena, muito pequenininha, baixinha, mas ela se tornava gigante. Todo mundo gritava. Madonna foi o auge, né, nos meus 15 anos, que é as meninas da época. Apesar dela ser mais velha, eu acho que as meninas da época, também por ser essa mulher cheia de liberdades, né? Então chamava a atenção da gente, que era um tempo que os pais prendiam muito as jovens, né? Então o Djagra sempre estava mostrando as roupas de Madonna, o estilo de Madonna se vestir, se maquiar, as bijuterias de Madonna. Eu lembro que algumas garotas até imitavam, assim, essa liberdade dela, assim, uma liberdade saudável, algo assim de alguém que queria progredir na vida, alguém que não tinha uma condição, mas que queria mudar de vida, estudando, trabalhando. Deixou um estilo, uma lição para a gente ver que nem só homem pode fazer tudo. Mulher também pode ser professora, dançarina. Se ela quiser ser, ela pode ser. Porque ela era muito dinâmica, muito comunicativa. E a gente, principalmente as meninas, a gente tentava ser igual a ela, a gente se espelhava nela. E ela tinha muita força de vontade de crescer em todas as áreas, né? Ela era comerciante, ela era professora, ela era artista, ela era musicista. Então, para mim, ela era meu ídolo, né? Onde o Djagra estava, a gente estava levantando o nome dela e a bandeira dela. E que para Cuité foi tão maravilhoso e ela era tão respeitada que o povo, por onde ela passava, todo mundo achava lindo, amava, e era o Djagra que estava fazendo, e era lindo, e eram os vizinhos, todo mundo amava. E sem perder o carisma e sempre dando atenção às pessoas, sempre atendendo às solicitações, sempre ajudando. Esse era o diferencial. Era a gente acompanhando ela direto. Sabe como é uma pessoa que tem muita energia e você quer estar perto dela para pegar um pouco dessa energia? Também é o seguinte, ela era um tipo de psicóloga sem diploma, né? Na nossa época, muitos daqueles garotos que tinham problemas em casa com os pais procuravam ela para desabafar, procuravam o Djagra para se aconselhar. Mas nessa época as meninas já tinham os namorados e sofriam bastante. E aí ela levava, desligava a luz do quarto, botava essas meninas todas deitadas lá no quarto, ligava uma música para essas meninas e pedia para relaxar e elas falarem, né, o que elas sentiam. Hoje na psicologia a gente chamaria isso de catarse, né? Você colocar, direcionar algo do seu emocional, né? Ali quando você fala, emocionalmente você teve um alívio. Essa é a catarse. Porque ela tinha muito carinho pela gente. A gente era bem carente em relação a ela, né? Ela já tinha uma vida melhor, um padrão de vida melhor. A gente já era mais carente. Mas isso não interferia em nada. A gente sentia que ela queria que a gente fosse igual, todo mundo igual. Chegava na casa da gente, se a gente estivesse comendo coisa mais simples, que era tripa com cuscuz, essas coisas, ela comia igual com a gente. Era uma pessoa que não tinha essa coisa de fulano de tal tem um poder aquisitivo melhor, porque infelizmente na sociedade nós encontramos isso. A pessoa não tinha, eu estava com você, entrava aqui, minha irmã se preocupava aqui, porque mulher tem essas coisas, ela entrava aqui e ia bater lá na cozinha, cara. Mas ela é extrovertida, ela não quer saber disso não, ela não queria saber disso. E onde ela ia, só ia, era ela andando e aquela ruma de gente atrás. Porque todo mundo queria estar do lado de Djagra, porque era maravilhoso. Parece que quanto mais ela via que a gente precisava,
Mas ela queria ajudar a gente. Ela não, ela, pelo pouco que eu conhecia ela pensava nas pessoas. Djagra, ela era uma pessoa que ela fazia muitas coisas pelas pessoas em silêncio. Ela não era de chegar em casa e comentar. Eu ajudei a fulana, eu escutei Cicrano e Beltrano. Não, ela não tinha, não. Um dia a gente sentado, conversando todo mundo liso. Queria ganhar dinheiro. Ela disse, ela riu, se levantou e disse, pois todo mundo vai ganhar dinheiro, que eu vou para Caruaru agora comprar roupa e vai todo mundo vender roupa e ganhar dinheiro. No setembro vai estar todo mundo de roupa nova. Eu achava que era brincando. Quando foi em 2 dias ela chegou. Uma mala de roupa. Aí pronto, eu comecei a virar sacoleira para ela. E ninguém fazia isso aqui, começou pela gente. Ela montou um grupo de vendas, na verdade, muito inteligente. Ela muito atual, muito além do tempo. Montou uma equipe e essas meninas saíam para vender para ela sem ter dinheiro de nada. E ela, vamos lá, vocês vão. E botava as meninas para vender. As meninas ganhavam dinheiro, ela ganhava dinheiro, pagava o pessoal, enfim. Já era empreendimento e muito inteligente. O Djagra, ela sempre teve, desde sempre, desde o início da adolescência dela, ela teve essa vontade de ser independente financeiramente. Meus pais, eles tinham lojas em Cuité, como todo mundo sabe. Meu pai era empreendedor e tudo. Bom, a gente eu e ela bota uma banquinha, né, lá em frente ao estadual. E aí minha mãe, naquela época, conhecida, junto com meu pai, bem conhecida em Cuité, né, e aí minha mãe puxa a gente, pede pra gente voltar pra casa, e ela chora porque tinha feito o empreendimento nas balinhas dela. Enfim, então o empreendimento de Djagra, ela já começa aí, já bem cedo já. Muita gente não conhecia esse lado de Djagra. Como ela era professora aqui, o salário era pouco na época de professor, e não dava, a despesa era alta. Teve um tempo que ela ia pra feira mesmo, trocar bicicleta e fazer esse negócio. E que em tempos de hoje, bem modernos, bem atuais, não é uma coisa tão comum, imagina, né, nos anos 90, nos anos 80. Ele até quebrava os paradigmas, porque ela brincava muito. Poxa, tu tá molhando, mas eu sou disso, eu sou do negócio mesmo, e você não é um não pra fazer negócio comigo, então acabava tirando de letra e o cara ficava sem graça e negociava, entendeu? Ia para as serrarias lá em Campina Grande, as novelarias, aí pegava sobras de madeira, ela fazia carrinho, ela fazia quadro, ela fazia um trabalho que hoje está na internet, para você ver, naquela época, acho que em 89, 90, acho que em 90, e aí ela fazia casinha de miniatura, as plantinhas, ela fazia uma paisagem, essas maquetezinhas para vender. Você vai pra Caruaru, você tem relógio muito bonito, sei o quê? E eu fui com ela. Ela que me deu garra. Ela foi pra lá pra comprar roupa. E ela me acompanhou e me orientou e teve paciência comigo. Ela foi uma das primórdios, né? Ela foi pra feira comigo pra me ajudar a vender também. Então, inspirou muito, me ajudou demais. Tanto que ela fazia artesanato e ela era cadastrada numa loja em Campina Grande, a Casa do Artesão. Ainda existe hoje a Casa do Artesão e ela estava como sócia lá. E aí ela levava os produtos para lá, as peças que ela fazia para lá, de quadros, de miniatura, de maquete, um monte de coisa. E eu aprendi a fazer aquilo ali. E aí, através disso aí, eu montei a loja, já pegando o veio dela, né, a ideia dela. Lutou sem dizer, demonstrando que era uma guerreira e que qualquer um, se quiser fazer, pode fazer, independente do sexo. Na minha vida é pintura, cara. Mas naquela época lá, quando eu tive esse conhecimento com o Djagra, mas o que eu entendi que ela queria ver como que era a química de fazer aquilo, de subir em cima de uma escada, porque eu não imaginava, cara, uma jovem em cima da escada abrindo um letreiro comigo, entendeu? Era quadros em vitral, em espelho, ela fazia aquela raspagem do espelho por trás, papel alumínio, desenhava divinamente. Pintava vidros, fazia pinturas. Teve uma vez também que ela começou a fazer um trabalho em madeira também, vários trabalhos. Então isso atraía outros jovens. Ela era uma pessoa muito de química, assim, era muito bacana mesmo. É porque a musicalidade, na verdade, é independente que venha o instrumento, ela nasce por inspiração de outra pessoa, né? E meu pai era muito presente com o acordeão, né? Muito. Todo dia ele tocava e não tinha aquele dia. Quando dava aquela horário, ele ia para lá, para sanfona. E às vezes era a mesma coisa, mas ele estava ali praticando. Então, quando você nasce com aquilo todo dia, você começa a ter apreço.
começa a ver que a pessoa é feliz com aquilo, por que não se admirar, por que não se inspirar, por que não fazer, né? Pandeiro, triângulo, sanfona, teclado, violão, e não sabia de uma nota, não sabia de nada, era natural. Tempos anteriores, meu pai tocava sanfona e meu tio Zé Rocha tocava pandeiro e foram muitas festas por aí. Da minha família mesmo, o Djagra foi pioneira ao ingressar na banda de música que estava começando. Só que primeiro ele abriu uma escolinha de música e saiu anunciando quem tivesse interesse de participar, né, aprender música. Aí quando criou a banda, foi criar a banda, aí o pessoal ela sempre estava envolvida nesse negócio. Aí se juntou com as meninas e se inscreveram, sabe? Essa escolinha de música, ela rendeu 1 ano estudando música, solfejando na rua, o maestro com estilo militar, a gente marchando sem instrumento na rua assim fazendo ré, mi, fá, mi, ré, mi, fá, mi, ré. E era uma loucura, e o povo olhando, oxe, a gente na rua solfejando. Nós fizemos a festinha de 1 ano da escola, aí o prefeito, então, na gestão, fez uma surpresa. Entrou os instrumentos pela porta principal do clube. Aí ali, pronto, começou a filarmônica. Só permaneceram os... Tinha muita, realmente se identificou com a arte. Ela tocava de tudo, o que ela queria tocar, ela tocava. Ela queria tocar clarinete, tocava, tocar pistão, tocava, saque, tocava. Trombone, que é um instrumento assim que é pouco de mulher, mas ela tocava também, então... Estudava notação musical, solfejo, aprender a ler partitura, de uma forma geral. Que chegaram os instrumentos, no outro dia ele mandou todo mundo comparecer na sede e olhava para cada rostinho e dizia, isso aqui eu vou dar esse instrumento, isso aqui eu vou dar esse instrumento, todo mundo... Assim como o Djagra recebeu uma trompa, né? Depois ela passou por um trompete, né? Inclusive, olha... Eu realmente não sei dizer o que levou o maestro a fazer essa concessão para ela desse instrumento, que é um instrumento considerado agressivo, não é um instrumento de pisto e de bocal, não é um instrumento de palheta. Precisa mais força, mais energia, porque é um instrumento bem pistão, né? Nossa, eu acredito que ele precisa de mais. É um instrumento muito potente, tem um som muito alto, né? O pistão, o trompete, né? E aí precisa de uma certa técnica mais, né? E muito bonita a embocadura dela. Muito bonita, porque tem um menino que, né, fica bastante... E ela não, tem embocadura muito bonita, muito natural. Você não vê ela percebendo nada de fazer força nem nada. Depois dela, o Biraci. Depois surgiu uma vaga, eu soube refulhar. Vendo, achei bonita, aí gostei. Ela já tinha saído e ela foi estudar em Campina também. Ela aprendeu e foi aprendendo e tocava violão muito bem. Eu acho que foi chamado de Deus. Ela tinha umas amigas em João Pessoa, levaram ela para um grupo da Renovação Carismática Católica e ela gostou muito, amou muito. Depois disso, ela formou esse grupo que era perto de Patos. Aí ela sempre ia para João Pessoa, porque ela ia para animar, para tocar, ela pregava, ela tocava e ela fazia tudo, animava, entendeu? Ela disse assim, vou formar um grupo. Aí eu disse, mas mulher... Aí ela disse, não, vai dar certo. As meninas vão chegar. Aí a senhora recebe a menina e diga que eu estou perto de chegar. Aí vieram 24 meninas. Eu sei que esse grupo começou, eu entrei e ela ficou, o grupo da Renovação Carismática Católica foi formada aqui nessa casa. E aí houve uma apresentação dela apresentando a música dela. E aí a gente foi fazer com a turma uma formação. Aí Deus deu o nome, Grupo Jesus a Luz do Mundo. Nunca saiu esse nome, nunca saiu. A retomada foi difícil, mas o grupo... Aconteceu o encontro do mesmo jeito que era de antes.
Eu estou dizendo isso como um testemunho para mostrar que Deus tem poder. Pessoas lá em casa era todo dia, todo dia. Todo dia tinha festa, tinha ensaio, a casa era cheia de gente. Mas eu sei que os irmãos mais velhos, quer sejam homens ou mulheres, eles sofrem mais do que os outros. Os mais velhos carregam a carga. E não foi diferente com ela. Ela logo cedo aprendeu a fazer os serviços de casa e ela tomava conta da casa e até dos dois mais novos, né? Do casal de gêmeos, Biracildo e Biracilda. Veio dela. Tidinho e Gatilho. O de Jagra disse, bora colocar Tidinho e Gatilho, que é melhor. Aí ficou. Ela botava a menina para lavar a louça enquanto a mãe chegava e fazia das coisas, outra para varrer, e depois ficava conversando com tudinho. Era menino, menina, todo jeito. O Djagra trabalhou muito ajudando minha mãe, né? A vida do Djagra era uma lição de vida imensa. Porque o Djagra, ela fazia de tudo um pouco. De tudo. Porque só basta organizar o horário. Somente. E aí tem tempo para estudar, tempo para tudo tem. Ser professora, dona de casa, que ela ajudava muito a mãe dela. E dançarina, e com meio mundo de ideia, e andava de moto. Mas dentro de tudo isso ela tinha um respeito grande. E eu acho que para mim foi uma lição muito grande para provar que a gente pode tudo, que a gente pode ser professora, dona de casa, dançarina. O que a mulher quiser ser, ela pode ser. Responsabilidade, estudar, vender roupa, tudo. Você pode ser tudo nele. Agora vamos ter respeito e vamos para a luta. Pronto. Aprendi muito com ela, demais. Para mim hoje o Djagra seria uma jovem empreendedora, aos olhos de todo mundo maluca, mas com energia tremenda que contagiava todo mundo onde passava e não tinha quem não quisesse ficar perto dela. Uma pessoa doce, uma pessoa muito alegre, muito otimista. Eu lembro muito dela, muito bonita. E ela era um ser humano maravilhoso, sem preconceito. Ela era paz, alegria e amor. Uma irmã amada e deixa saudade. Batom vermelho, eu me arrepio toda quando falo. E o sorrisão. Eu acho que quem conheceu o Djagra, eu acho que é essa imagem. Os momentos que ela tinha aquelas coisas, de criar uma coisa e outra, sempre ela estava criando uma coisa e outra. Primeiro nome, empoderamento. Uma das amigas mais empoderadas que eu conheci, assim, né? Eu vejo que o Djagra, ela plantou algo que raramente se encontra em outras pessoas. Ela tem não ela tinha, ela tem uma energia que eu nunca vi em ninguém. Coisa rara. Porque ela foi tudo, né? Assim, eu fico até imaginando se ela tivesse viva, que eu queria que meus filhos tivessem conhecido o Djagra, como eu conheci. Uma pessoa feliz, sorridente, autoestima lá em cima, sem arrogância, sem preconceitos. É o que fica na minha memória. Djagra era um batom vermelho, belíssimo, um sorriso na boca que nunca deixou de existir. Resiliência. ousadia. Inteligência. Muita. Arte, resistência e inteligência. E dinamismo. Felicidade. Determinada. Muito determinada. Tiago pra mim era uma mãe, era tudo pra mim. Tudo. A gente não esquece, de jeito nenhum. Não esquece. 32 anos,
Não esquece. Pode virar 1000 páginas, mas não esquece. A criança nasceu, aí eu me recordei do sonho. Porque no dia a dia da vida da gente, a gente vai descobrindo porque a gente é muito pequeno para compreender as palavras de Deus. Como o anjo disse, né? Vai ser a única menina. Ela era compositora, fez 2 músicas. Uma delas era Hoje eu estou aqui pra te falar do meu Senhor Jesus. E me